Às vezes mandamos pra sala de comando só pra zoar. O que acha de mandar de novo? Tá. Outra vez! Ah, não! Outra vez! Hoje estamos aqui para falar de uma das melhores animações da Pixar, Divertidamente. Ainda mais que essa semana vai estrear Divertidamente 2 nos cinemas e já está ali tudo para ser um grande sucesso, com uma ótima avaliação da crítica, do público e também com uma bilheteria absurda, que o primeiro filme é simplesmente impecável. Tem uma bilheteria gigantesca, público, crítica adoraram, justamente porque esse filme aqui é genial. Ele trabalha as emoções de uma forma completamente divertida. De onde veio isso? Tem mais! Tá querendo treta? E ao mesmo tempo com cenas muito emocionantes. E eu acho que é por isso que conquistou tanto o público mais adulto como o público infantil. E o mais interessante desse filme aqui, cara, é que é justamente uma animação que não tem um vilão. Sim, foi a primeira animação da Pixar que não teve um vilão na história. Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Dito isso, a gente vai estar trazendo aqui agora no canal também animações desse quadro bem legal que a gente está criando aqui nas últimas semanas com o X-Men, falando de todos os filmes da franquia dos X-Men. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as animações também, começando por Divertidamente. Vem voar comigo, gatinha. Onde a gente vai contar tanto a história do filme, a minha opinião sobre essa animação e também pegar alguns detalhes, referências que ficaram espalhados aí. Tem muita coisa explodidora de cabeças no meio dessa animação, se você não lembra. E esse aqui é o vídeo perfeito para você assistir antes de assistir Divertidamente 2 nos cinemas, que vai lançar no final dessa semana. Não olha pra mim. Oi, pessoal. Oi, gente, eu sou Ansiedade. Já se inscreve aqui no canal que vai começar também a ter vídeos de animações, super-heróis, filmes e séries. Então, cara, lugar perfeito. Já se inscreve aí e vamos começar a contar a história de Divertidamente. Já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? A animação começa com a primeira lembrança da Riley. Vai lembrar que é uma primeira lembrança que está se passando dentro da mente dela. Foi o primeiro momento em que surgiu uma emoção, que foi a felicidade aparecendo ali. Mas um detalhe, tem uma teoria aí que circula na internet, que a Riley pode justamente ter sido adotada, porque a primeira lembrança dela é ser entregue em um embrulho, em um cobertor para os seus pais. Vão até mais um pouco além nessa teoria aí, falando que a Riley tem cores de cabelo diferentes, de olhos também diferentes dos seus pais. Fica aí essa teoria, e eu queria falar um detalhe interessante nessa cena aqui. A primeira visão que a gente vê ali da mãe da Riley, a gente está vendo ela de óculos. Mas quando a gente vê a mãe da Riley pela visão dela, a mãe dela está sem óculos. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. E um detalhe interessante em toda a animação de Divertidamente, cara, é que a alegria é a única emoção que não tem nenhuma sombra. Isso porque o próprio criador se inspirou nela em um formato de uma estrela, ou seja, irradia luz. Segundo o diretor, ele disse que ela não tem sombra, justamente por ser uma emoção que está sempre irradiando e sempre vendo o lado positivo. Um outro detalhe muito fofo é que a alegria, ela tem olhos azuis, cabelos azuis e até mesmo a aura que ela emana em volta dela tem um contorno na coloração azul. Tudo isso aqui, cara, para mostrar para nós, nas entrelinhas, que não existe felicidade sem a tristeza. Dentro da própria felicidade, tem diversas referências à cor da tristeza. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Como se uma não pudesse existir sem a outra. E é justamente o propósito desse filme aqui, cara, que eu entendi no meu ponto de vista, sabe? Esse filme utiliza tanto a alegria como a tristeza para que juntas elas, quando se entenderem e terem a noção de que uma precisa da outra, é quando elas começam a criar o sentimento de saudade dentro da Riley pela primeira vez. A Riley precisa muito. Que é justamente algo que nós sentimos falta porque nos fazia feliz, nos deixa triste agora que não temos mais, mas quando recordamos, temos essa lembrança de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Tanto que logo após a alegria aparecer, durou a poucos segundos para a tristeza também aparecer. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. E aí então que a gente vai passando os passos do crescimento da Riley com ela brincando ali e tudo mais. Só que agora a gente vê pela primeira vez o medo tomando o controle. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. E essa cena aqui é muito divertida, a Riley tacando o terror, saindo correndo e vai atravessar um fio e ela para. O medo faz ela parar a todo instante. Um detalhe super curioso, cara, é que esse fio, na ponto de vista da Riley, tem uma coloração. Quando a gente vai ver esse fio fora da mente da Riley, ele tem outra cor. Pois é, um detalhe assim que passa super despercebido. E em seguida, seu pai pega ela,
põe pra jantar. Pois é, a refeição da menina é o quê? Brócolis. A dos pais, olha que sacanagem, pizza, cara. Tem pizza e brócolis. Isso aqui é justamente uma piada do que vai acontecer mais pra frente no filme, quando eles vão sair pra almoçar fora e a pizza é de brócolis. Fazendo uma brincadeira com isso aqui. Os caras jantam pizza e a salada é brócolis. E um detalhe, né? Pô, que pais sacanas. Eles comem pizza, mas a filha não. Só brócolis. Não é à toa que a menina se cria o nojo do brócolis. Que parada é essa? Quem coloca brócolis na pizza? Não, pera, já deu. Mas que beleza, São Francisco! Zoaram a pizza? E é bem nessa cena do brócolis, cara, que quando o pai dela vai tentar fazer ela comer brócolis, tem momentos ali que a mesa tá com um brócolis só na mesa. E depois tem 3, 4 brócolis espalhados pela mesa. Um erro muito bobo, mas o erro mesmo é os pais não darem pizza pra filha. E aí que temos a aparição da Nojinho, que olha só o formato que ela tem. Coincidência ou não, ela tem um formato de um brócolis, cara. Então a gente vê que o medo tem o formato de um neurônio. A raiva já aparece ali com o formato de um tijolo que pega fogo. E a tristeza tem um formato de uma lágrima e a alegria um formato de uma estrela. Você pode achar que eu tô pirando, mas isso aqui foi confirmado pelo diretor. Então eu tiro o meu da reta, foi o cara que criou que tá falando. E a gente começa a perceber uma coisa. A gente vê como a Riley tem a vida mais feliz do que qualquer as outras emoções. Porque é nesse momento que a alegria vai mostrar as emoções dela e a gente consegue ver que a maior quantidade é da alegria. E aí um detalhe interessante que eu percebi agora é que todas as lembranças da Riley na animação, todas são em terceira pessoa. Nunca do ponto de vista dela. Se é uma lembrança, a gente tem que lembrar a partir do nosso ponto de vista. E é sempre em terceira pessoa. E essa memória que a alegria acaba pegando na mão justamente agora, muitos acabam falando que é uma referência a um dos parquinhos de Toy Story que acaba aparecendo, já que o escorregador é muito parecido e o brinquedinho do lado. Mas se você for reparar mesmo, cara, o escorregador é diferente. Um é um tubo fechado fazendo curvas e o outro é só um escorregador reto. Eu acho que não acaba sendo uma referência, não. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias base. E é nesse momento que a alegria vai falar sobre as memórias base. E um detalhe interessante que a gente acaba percebendo nessa cena é que para se criar uma memória base, talvez todas as emoções que estão ali dentro tem que sentir aquela emoção que vai gerar a emoção da memória base. Isso aqui, obviamente, é uma teoria, porque todos aqui ficam felizes com o que aconteceu com a Riley nesse momento e se cria ali a memória base da Riley. Sem falar que no final do filme também, quando ela tá lá com seus pais sentindo saudade e tudo mais, é criada uma nova lembrança base e todas as emoções ali também acabam sentindo a mesma emoção, todas elas. Então vemos que as memórias base criam ilhas de personalidade da Riley, que são momentos importantes na vida dela. E é então que vai mostrar a ilha da bobice. E é nesse momento que mostra a Riley ali brincando no sofá, brincando de chão é lava. E é bem nesse momento que tem uma referência a Ratatouille, onde aparece a Colette numa revista ali na mesa no meio da sala. Uma coisa interessante que eu achei super legal nessa animação também é como as coisas que a Riley consome para dentro do corpo dela, ou ela vivencia, também afeta diretamente as suas emoções dentro da sua cabeça. Nesse momento que eles estão falando sobre a ilha da amizade, ela tá lá tomando um geladão com a sua amiga e congela todo o seu cérebro, cara. E ali todas as emoções também são congeladas. E eu fico aqui pensando, se ela comer algo muito apimentado, será que todo mundo também vai começar a suar lá dentro? O que pode acontecer? Quê? Tá tudo dando certo na vida da Riley, até que simplesmente chega o fatídico dia. Os seus pais vão se mudar de cidade justamente porque o seu pai conseguiu um novo emprego do outro lado do país, em São Francisco. Aí beleza, eles começam a viagem, chegam em São Francisco e a raiva está lendo o jornal mental, cara. Simplesmente todas as informações que está chegando dentro da mente da Riley chega através desse jornal, que a raiva acaba lendo em diversos momentos no filme, e em diversos momentos esse jornal está com notícias novas, informações novas que a Riley está absorvendo. Como aqui, nesse jornal, escrito, só tem ladeira, porque tudo tem cheiro ruim. O futuro é duvidoso. Muito bom esses detalhes, cara, mas muito bom mesmo. Riley chega na casa nova, ela vê que a casa não é muito bem o jeito que ela imaginava, mas quando ela acaba vendo seus pais meio tensos, quase brigando, mesmo assim, ela tenta lá dar aquela forcinha e dar aquela animada, brincando junto com eles. Ela passa pela defesa. Eu não desisti ainda não. Bate. Cuidado, E cuidado. A alegria teve a brilhante ideia de lembrar da pizzaria que eles viram lá no meio da rua, e é nesse momento que eles vão lá experimentar a famosa pizza de brócolis, que pelo jeito não deve ser muito boa. Zoaram a pizza? Não basta o abacaxi? Agora isso? A gente vê uma das memórias da Riley, cara, mostrando uma viagem que ela fez em família com os seus pais. Olha só que coincidência, acabamos vendo um dinossauro que aparece na animação O Bom Dinossauro. Eu gostei da parte do dinossauro, foi muito engraçado.
Nesse momento, a Tristeza vai lá e toca nessa memória base feliz, digamos assim. Só que ela começa a mudar de cor. Por quê? Porque agora a Riley está começando a sentir saudade disso. Porém, como ela não entende muito bem esse sentimento de saudade pela primeira vez que ela tá sentindo, então a alegria tenta meio que tirar tristeza dali. Não toque nenhuma memória até a gente descobrir o que aconteceu, tá? Tá bem. Assim como a gente acaba perdendo alguém que a gente ama ou algo que a gente gostava muito e não tem mais aquilo, a gente começa a ficar triste e criar uma mescla dessas duas emoções. É justamente por isso que quando o medo, a nojinho ou a raiva tocam nessas memórias base, nessas lembranças base, elas não mudam de cor. Riley começa a ficar triste nos momentos felizes que tinha nessas lembranças e aí ela começa a isolar a tristeza, deixando ela longe de tudo. Então que a Riley vai pra casa, vê os pais preocupados e vai dormir pela primeira vez na casa nova. Sério, comigo sempre foi um terror. É nesse momento que quando ela entra no quarto ali, ela deixa a porta entreaberta. Aí ela começa a ter algumas falas ali e tudo mais das suas emoções e chega a sua mãe. Cara, e a mãe abre a porta, que estava entreaberta, só que aí aparece fechada e ela abre a porta. Loucura, um errinho básico. Se você sorrir comigo, vai ajudar bastante. Mas no meu ponto de vista mesmo, o errinho básico aqui é simplesmente a pressão que a mãe põe na filha, para ela ter que ficar feliz, para agradar o pai dela que está preocupado. Em nenhum momento ela, pelo jeito, se preocupou com a filha de ela talvez também estar nervosa, com medo e até mesmo com tristeza e vários outros sentimentos. Pois é, uma pressão que talvez não precisasse botar na cabeça da menininha jovem, né? Boa noite. Boa noite. E é obviamente, né, que com essa pressão na cabeça, quarto novo, casa nova, dormindo no chão, ela vai ter um pesadelo. E o mais legal, não sei se é legal, né, no pesadelo, mas aparece um rato muito parecido com o Remy. Eu acho parecido porque não é o mesmo, né? Vem morar comigo, Riley. Riley acorda tentando reprimir todos os sentimentos, tentando ficar com alegria e vai pra escola nova. E aí que na sala de aula da Riley a gente consegue ver várias referências a diversas animações da Pixar, cara. Tanto que quando você olhar ali pro canto, você vê um globo, que, cara, é o mesmo globo utilizado em Toy Story no quarto do Andy. Até mesmo as cores usadas nesse globo são idênticas. Uma das garotas ali na sala da Riley está usando uma camisa igualzinha à camisa que o Sid usa em Toy Story, só que com as cores invertidas. E na escola ali, quando ela tá começando a falar da sua cidade antiga, falar como que era a sua vida lá na sua outra cidade, a gente consegue ver na carteira dela 2 cadernos. Um marrom embaixo e um azul em cima. É então que a Riley acaba falando das suas lembranças, da sua amiga, do rock, da sua cidade. É, lá faz frio, o lago congela e a gente joga hockey. Eu jogo num time chamado Feras do Gelo. E por conta disso, ela começa a ficar triste, por causa que ela não tem mais como viver aqueles momentos felizes, já que ela está vivendo em uma nova cidade. Quando ela vai sentar na sua carteira de volta, dá pra perceber a diferença dos cadernos ali agora. Agora o caderno marrom está por cima do azul. E é bem nesse momento que a tristeza ali dentro da Riley acaba criando uma nova memória base de tristeza. Só que a alegria acaba surtando com isso aqui. Ela não pode aceitar que uma memória base pode ser triste. Então ela tenta impedir de todas as formas possíveis que essa memória base chegue no núcleo das memórias base. E o que acontece? Todas as ilhas das memórias base são desativadas, fazendo tanto a alegria e a tristeza tentarem recuperar todas as memórias bases que estavam caindo ali pra fora. Por conta disso, as duas são jogadas para fora da sala de controle. Então, quando a tristeza cai com a alegria, junto de um carrinho ali com várias memórias da Riley, cara, se separar, se a tristeza toca em uma memória, essas memórias acabam se tornando tristes, azuis. E, cara, a tristeza caiu ali. Todas aquelas memórias que estavam naquele carrinho tinham que se transformar em azuis, já que mais pra frente no filme, a gente vê em diversos momentos, só com a tristeza tocando, elas mudam de cor. Tristeza e alegria decidem tentar voltar para a sala de controle a qualquer custo. E aí que a gente vê a Riley chegando em casa, jantando ali com os seus pais um yakisoba, cara. Pois é, olha só esse yakisoba. Meio parecido, não é não? Eu acho que eu já vi em algum lugar. Sei lá, Toy Story 2, Monstros S.A., A Vida de Inseto e até mesmo em Ratatouille. A mãe da Riley fala que vai ter uma sessão de rock ali depois da sala de aula para ela voltar a fazer rock na nova cidade. E a Nojinho vai tentar se passar pela alegria. É uma cena muito divertida, talvez a cena mais divertida de toda a animação. Eu digo divertida, emocionante é outra. Não vai ser o máximo poder voltar a jogar? Ah, vai ser maneiro. E um detalhe super interessante é que quando a Nojinho toca na mesa, cara, a mesa cria a cor verde. Alegria não faria
isso? Não sou ela, sou. Nem de longe. E já que a gente tá falando do painel, um pouquinho mais pra frente, a raiva vai tomar conta ali. E fica a cor vermelha. Depois o medo vai ficar com a cor roxa. Olha só esse detalhe, cara. Quando sempre uma emoção está controlando o painel muda de cor também. Eu te mostro atitude. Não. E é nessa discussão em família durante o jantar que a gente vê pela primeira vez a mente de outras pessoas que não é da Riley. Cara de brava. O que ela falou? E a gente consegue perceber algumas mudanças bem interessantes e diferença entre as mentes dessas pessoas, podemos dizer assim, cara. Se você for ver, a mãe da Riley, quem tá no controle ali, no meio da mesa, que toma as decisões e tudo mais, é justamente a tristeza. Vamos descobrir o que tá pegando, mas não é nada bom. Diferente da Riley, que é a alegria, e diferente do seu pai, que é a raiva. É de lixeiro? Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Desembucha! O quê? Até mesmo toda a decoração, tanto na mente da mãe da Riley e do pai da Riley, são decorações completamente diferentes. E um detalhe é que as 5 emoções, tanto da mãe da Riley como do pai dela, elas tomam conta de todo o painel juntos, ao mesmo tempo. Diferente da Riley, que é sempre uma emoção por vez. Para mostrar como, os adultos tendem a ter um controle melhor das suas emoções. Exige um pouco mais de respeito aqui em casa, mocinha. De onde veio isso? Tem mais! E agora a gente precisa falar que as próprias emoções têm as suas personalidades. E não é sempre do mesmo jeito para todas as pessoas. A tristeza na mente da Riley, ela é muito reprimida, tímida, quietinha no canto dela. E na mãe dela, não, a tristeza não é dessa forma. Nem na cabeça do pai dela. Muito provavelmente porque a Riley ali tem a alegria querendo suprimir todas as outras emoções. E a tristeza sempre foi ficando muito de lado, num círculozinho sem por sair do lugar. Pois é. Mas você tem que deixar toda a tristeza dentro do círculo. Comparado com a mãe dela, né? Em que a tristeza é muito mais desenvolvida e até mesmo dá ordens para as outras emoções. E um outro detalhe aqui que eu achei super interessante é que somente a Riley, em toda a animação, é a única pessoa ali que tem emoções de diferentes gêneros, tanto masculino quanto feminino. A mãe dela é só feminino, o pai dela é só masculino, mas ela tem masculino e feminino dentro da sua própria cabeça. Um detalhe super legal. E aí então que a Riley fica de castigo e vai pro quarto. Seu pai vai lá tentar conversar com ela, dar uma animada e tudo mais, só que ela acaba simplesmente dando o maior gelo no seu pai. É aí nesse momento em que a Ilha da Bobice acaba sendo destruída, fazendo a alegria e a tristeza quase caírem no esquecimento. Só que aí, beleza, a alegria acaba encontrando os funcionários jogando lembranças esquecidas para o abismo do esquecimento. E é nesse momento ali que eles também jogam o triplo dente para ficar zoando lá com a cabeça da galera. Ah, não! Outra vez! Agora você percebeu uma parada que teria resolvido completamente o filme? Era só a alegria pegar as lembranças base, colocarem ali naquele tubo e mandar lá pra mente da Riley, para que as outras emoções colocassem no local e pronto, tudo estaria resolvido. Segundo o próprio diretor, ele falou que a alegria não confiava nas outras emoções para fazer esse trabalho. E ela queria estar lá dentro também, né? Então, vamos dar essa colher de chá, né? Não toque. Se lembra? Se tocar nelas, ficaram tristes. A raiva vai tomar conta da Riley ali enquanto ela está conversando com a sua amiga pela internet, mete o maior xingão e desliga o notebook na cara da amiga, fazendo a Ilha da Amizade ser destruída também. Eu não ligo. Quê? Eu não ligo. Só que é aí nesse momento que a alegria e a tristeza acabam encontrando o Bing Bong e lembrando de vários momentos divertidos que o Bing Bong passava junto com a Riley. Bing Bong, o amigo imaginário da Riley. E é bem em uma dessas lembranças que a gente acaba vendo a referência à bola da Pixar, quando ela está brincando com o Bing Bong pela sala. É aí que o Bing Bong começa a ficar triste, porque ele não brinca mais com a Riley. E é nesse momento que ele começa a chorar, fazendo o Bing Bong chorar vários doces saindo pelos seus olhos. E um outro detalhe, cara, ele chora muitos doces, muitas balas. Quando vai olhar, só tem pouquinhas no chão. Aonde foram parar as outras? Só que aí, beleza. Nesse momento, o Bing Bong se oferece para guardar as lembranças bases para alegria, para eles conseguirem chegar junto na sala de controle. E ele começa a tirar várias coisas da sua sacola. E simplesmente, uma referência talvez à bota que aparece em WALL-E. Muito provavelmente até porque o mesmo diretor e criador dessa animação foi o mesmo de WALL-E. Muito provavelmente. Isso sempre prende no fundo.
a Riley vai pra escola de volta e acaba sentando sozinha no recreio. Já passei muito por isso, quem trocou de escola sabe o que é passar por isso. E enquanto isso, a Alegria, a Tristeza e o Bing Bong acabam passando por um atalho que ele tinha ali, onde transformam eles em outros formatos abstratos. E é então que, passando por isso, que eles finalmente chegam na Terra da Imaginação, que, cara, tem muitas referências aqui. E na Ilha da Imaginação, quando o Bing Bong vai derrubar as cartas, reparou que essas cartas têm o rosto do pai da Riley como rei, o rosto da mãe da Riley como rainha, e ela tem uma carta só dela, com R. Devia ser o Valete, mas é um R de Riley. Quando cai todo esse castelo, lá no fundo a gente acaba vendo uma referência a Procurando Nemo, escrito "Me procure", e um peixe igual ao Nemo. Coincidência? Não tem maior. Coincidência? Acho que não! E sem falar que, como tá começando a destruir ali toda a Ilha da Imaginação, sendo desativada, digamos assim, né? A gente acaba vendo um castelo sendo destruído. E esse castelo é um castelo igualzinho aos castelos da abertura da Disney. E é bem nesse momento que a gente também acaba vendo o menino, o namorado perfeito da Riley, que estaria disposto a fazer tudo por ela. Mas o que é isso? Namorado imaginário. Faria tudo pela Riley. Me lembrou bastante o Justin Bieber, mas o próprio diretor falou, cara, que é simplesmente uma referência a Harry Styles, já que a sua filha, né, que foi toda essa animação foi inspirada na filha do diretor, simplesmente tinha ele como o seu namorado perfeito, o Harry Styles. E aí então que o medo começa a colocar várias outras lembranças dentro no núcleo de memórias base da Riley, para ela conseguir jogar bem o rock. Não acaba dando muito certo. Justamente porque a raiva perde o controle, fazendo a Ilha do Rock agora também ser destruída. É então que o Bing Bong acaba ficando triste, porque ele perdeu o seu carrinho, já que a Ilha da Imaginação vai acabar sendo desativada. Isso muito provavelmente por estar saindo da sua infância. Talvez no futuro ali, talvez essa ilha seja substituída pela Ilha da Criatividade, talvez. A Tristeza vai lá, consola o Bing Bong, fazendo ele sentir tristeza. Eu já tô bem. E é justamente essa a mensagem principal que o filme quer passar pra gente. A gente sentir tristeza é algo muito importante pra nossa vida também. Como você fez isso? Não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Eles pegam o trem pra ir direto pra sala de controle e eles acabam simplesmente mudando as informações da caixa de fatos e colocando em opinião e vice-versa. Muito bom. É nesse momento que a Riley vai chegar em casa e o jornal mental que a raiva está lendo vai mostrar que ela abandonou o rock. Riley sobe para o seu quarto, vai dormir e o trem é desativado, fazendo a Alegria, Tristeza e o Bing Bong ir direto para os estúdios Produções dos Sonhos. Cara, mais uma enxurrada de referências e easter eggs neste momento aqui. Por quê? Na Produtora dos Sonhos, vemos simplesmente um dos funcionários utilizando orelhas do Mickey. O outro, uma roupa do Robin Hood. Os outros três utilizando uma capa do Zurg. E até mesmo carneirinhos, que sabe quando a gente vai dormir e conta carneirinhos? Pois é, deve ser um dos grandes astros aí dos sonhos da Riley. Sem falar que as maiores atrações ali de filmes dos sonhos da Riley são os 3 sonhos que simplesmente todo mundo tem. Um deles é caindo. Quem nunca sonhou que estava caindo? Outro, quem nunca sonhou que estava voando? E o outro, quem nunca sonhou que estava sendo perseguido. Aí que o Bing Bong e a Tristeza e a Alegria tentam acordar a Riley para o trem voltar à ativa e conseguirem ir direto para a sala de controle. Eles acabam usando o palhaço para fazer ela ter um pesadelo e de fato acordarem. E eles conseguem sim sair em direção a salvar a Riley. E aí que de noite, de madrugada, a Riley tem uma brilhante ideia, né? Só que não, a partir da própria raiva de querer voltar para sua cidade natal para conseguir sentir aquela alegria de volta. Ela desce, rouba o cartão da sua mãe e compra uma passagem de ônibus para voltar para sua cidade natal, fazendo assim a Ilha da Honestidade ser destruída. E o trem cair no abismo. É aí que corta para o outro dia, com a Riley saindo de casa e mentindo para os seus pais. Até depois, macaquinha. Te amamos. Fazendo a Ilha da Família também começar a ser destruída aos poucos. E é bem nesse momento que a Alegria tenta fugir sozinha para a sala de controle. Só que ela não consegue, porque o karma, ele não demora muito não para chegar. A Riley precisa ser feliz. Ela cai no poço do esquecimento junto com o Bing Bong. E aí que temos o começo de uma das cenas mais emocionantes dessa animação. Porque o Bing Bong começa a desaparecer.
porque ele já não brinca tanto com a Riley, ela já não lembra muito dele. Ali no poço do esquecimento, ele começa a se desaparecer aos poucos. E a alegria só começa a perceber que alguns momentos de alegria só surgem por causa que a Riley estava triste antes. Então a Riley também precisa da tristeza. Todos vieram por causa da tristeza. E é nesse momento que, se é pra sentir tristeza, você com certeza pode ter chorado nessa cena. Bing Bong se sacrificando pra alegria conseguir sair do poço do esquecimento. Cara, quem não chorou? Quem não chorou? É só cantar mais alto! Agora você percebeu esse detalhe aqui? A Riley sai de casa pela manhã no horário de ir pra escola, ou seja, umas 8, 9 horas da manhã. Seus pais vão chegar em casa lá por volta das 3, 4 horas, quando termina o horário de trabalho lá nos Estados Unidos. E a Riley não está lá em casa ainda. Ela está andando na rua todo esse tempo. Só lá de tarde que ela vai chegar na estação de ônibus. Sim, a Riley passou o dia inteiro andando fora de casa. E quando a sua mãe vai ligar pra ela pra saber onde é que ela tá, bum, uma referência, A113. Simplesmente uma das salas mais famosas da Pixar. Uma das referências mais famosas da Pixar que estão espalhadas em diversas animações. Tristeza começa a fugir, a alegria começa a correr atrás dela, ela cria milhares de namorados perfeitos da Riley pra conseguir criar uma super ponte de humana, conseguir pegar a tristeza e chegar na sala de controle, onde elas acabam sendo resgatadas pela Nojinho, que utiliza o raiva para derreter simplesmente o vidro para elas conseguirem chegar na sala de controle. A coisa tá feia. E ali que a alegria pede para justamente a tristeza salvar a Riley para conseguir trazer ela de volta para os seus pais, justamente pelo que ela vivenciou ali no poço do esquecimento. A Riley precisa muito. E aí que com a tristeza, a Riley desiste de fugir, volta pra casa, abraça os seus pais, abre seus sentimentos, começa a sentir tristeza e com a ajuda dos seus pais, cara, ela começa a lembrar como aquela tristeza também é boa por causa da saudade. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo. Criando assim pela primeira vez uma primeira lembrança base, uma primeira memória base a partir com uma mescla de dois sentimentos, alegria e tristeza. E vemos que com a Riley desbloqueando, digamos assim, essa nova habilidade de ter memórias base, mesclando vários sentimentos, ela começou a criar diversas ilhas de personalidades novas. E uma delas, com certeza, a Ilha dos Vampiros Românticos, deve ser uma referência a Crepúsculo. Eu gosto da Ilha dos Vampiros Românticos. E também a Ilha das Boy Bands, com certeza uma referência a One Direction. Ilha das boy bands, que seja só uma fase. E aí que o painel de controle agora da Riley vai evoluindo, se tornando um novo painel completamente diferente. No comecinho, quando ela era bebê, era só um botão. Ali na maior parte do filme, apenas uma emoção controlava. Agora ela tem um painel muito parecido com o dos seus pais, onde as emoções ali conseguem controlar juntas ao mesmo tempo. Só que uma grande diferença, o botão da puberdade. E no final da animação, a gente começa a ver a mente de diversas pessoas. E a mais legal é a do gato, que ele começa a surtar sozinho ali na casa, na frente da loja. E temos uma referência a Sherlock Holmes, ali, no vitral, na vitrine da loja. E também a Detona Ralph, escrito Ralph na janela. Bom, isso aqui foram todas as referências, detalhes, easter eggs que a gente acabou pegando, enquanto a gente relembrava essa animação maravilhosa. Uma das minhas favoritas, mas eu acho que, olha, o WALL-E, pra mim, é a maior de todas. E detalhe, quando assisti o WALL-E pela primeira vez, quando criança, eu odiei. Agora eu amo. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo e...